Olá, boa noite. Eu sou Etel Corrêa e esse é o Jornal da Alterosa que está começando. Eu te agradeço pela companhia nessa sexta-feira, 27 de março de 2020. E você já confere comigo como estão os números da pandemia de coronavírus no estado. Olha só, são 189 casos confirmados, 21.691 suspeitos e 28 mortes em investigação. Esses dados não existiam, eles foram confirmados hoje, até então não haviam sido divulgados. Olha, e agora são mais de 21 mil, então, em todo o estado. 24 municípios têm casos de infectados na Grande BH. Temos 13 em Nova Lima, 4 casos em Betim, 13 em Contagem, 2 em Sete Lagoas, 2 em Mariana e 1 em São João del Rei e Sabará. Nós temos ainda 5 pessoas com coronavírus que ainda não se sabe em qual município elas moram. Agora, preste atenção, aqui no leste do estado, onde fica Ipatinga, apesar desse dado não ser oficial, eu ouvi nessa tarde que já existem 980 casos suspeitos por lá. Então não é brincadeira isso não, gente, fique em casa. Essa região, a região de Ipatinga, a região leste do estado, a região do Vale do Aço, uma região onde a gente sabe que há muitos trabalhadores nessa área aí e a gente precisa que você fique em casa. Agora, BH, olha só, foram 22 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. Vocês podem ver aí no gráfico que mostra essa disparada de casos na capital. Ontem eram 96, hoje 118. E o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, anunciou agora há pouco a liberação de verbas para a saúde em face aí da pandemia do coronavírus. Veja o que ele disse. A alocação de 60 milhões para os municípios com o objetivo de aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, de ampliação de leitos clínicos para o enfrentamento do Covid e o reforço de custeio nos municípios. Ou seja, nosso objetivo com essa transferência de recursos é auxiliar os municípios no enfrentamento do Covid. Em relação à estruturação do atendimento ao Covid, primeiro nós estamos buscando um recrutamento de 2.000 leitos que teriam a função de atender os pacientes com estrutura de CTI. Esse recrutamento de 2.000 leitos está vinculado a uma resolução que sairá essa semana, de hoje para amanhã, provavelmente, e essa resolução busca que os hospitais de todo o estado, eles se cadastrem para ter seus leitos registrados na secretaria e esses leitos serão financiados pelo teto da terapia intensiva do SUS. E em Belo Horizonte, gente, pessoas com mais de 60 anos formaram filas nas drogarias Araújo para receber a vacina contra a gripe. A rede de farmácias fechou uma parceria com a prefeitura para essa vacinação gratuita. Veja agora na reportagem de Pablo Thiago. A porta desta farmácia, na região oeste da capital, amanheceu assim, com uma fila fora do comum. Isso porque a partir de hoje, as drogarias Araújo irão oferecer a vacina aos maiores de 60 anos. Mas nem todo mundo que está na fila vai conseguir se vacinar hoje. Será melhor ou pior amanhã? Não tem vacina hoje, amanhã também não deve ter também, olha o tanto de jeito ali, ó. As senhas serão entregues por ordem de chegada e é válida apenas para o dia de retirada. Lembrando que um membro da família também pode retirar para preservar os idosos. A vacinação aqui na drogaria Araújo vai acontecer amanhã no sábado e se encerra na próxima segunda-feira. Importante amanhã trazer a minha esposa também para dar o ciclo, né? E atenção, gente, nesse fim de semana, os postos de saúde de Belo Horizonte não estarão abertos para vacinação, para evitar aglomeração. A vacinação volta a ser realizada na segunda-feira lá nos postos, ok? O fechamento de hotéis é mais um reflexo da crise provocada pela pandemia do coronavírus. A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Minas Gerais anunciou hoje a demissão de 3.000 funcionários. E mais pessoas podem perder o emprego nos próximos dias. Veja só. Neste hotel, por exemplo, que fica na região oeste de BH,
Somente ontem foram demitidos 93 funcionários. Nós fizemos algumas renegociações de contrato, com os contratos de custo fixo, tentamos fazer redução salarial, mas mesmo assim não foi viável, né, fazer tudo isso e foi necessário fazer a suspensão da atividade momentânea, né, por tempo ainda indeterminado. A Associação de Indústrias de Hotéis anunciou a demissão de cerca de 3.000 pessoas e o fechamento de 13 unidades em BH e região. Todo o planejamento mensal e anual ele caiu por terra, né? Todas as contratações que nós tínhamos de pessoas que estavam em contrato de trabalho, experiências que tinham acabado de entrar na empresa foram cancelados, foram demitidos, né? Porque 80% de queda na ocupação é catastrófico. Nós não temos cliente, o turismo acabou, turismo de negócios. Então é uma situação bem complicada. E com essa situação, gente, dezenas de pessoas participaram hoje de um protesto a favor da reabertura do comércio e da retomada do funcionamento das empresas em Minas Gerais. A carreata começou na cidade administrativa e terminou em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. O grupo se manifestava contra as medidas de isolamento social determinadas pelo poder público para conter o avanço do coronavírus. Os manifestantes pedem a suspensão do decreto municipal sancionado pelo prefeito Alexandre Calil, que determinou a paralisação de uma série de atividades na capital. Mas, ao mesmo tempo, em carta ao presidente Jair Bolsonaro, prefeitos questionam a campanha O Brasil Não Pode Parar, lançada pelo governo federal, e ameaçam até ir à justiça para responsabilizar o presidente da República por consequências da mudança no isolamento social durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro quer a flexibilização desse isolamento social. O governador Romeu Zema declarou agora há pouco que está estudando a volta do funcionamento de alguns setores do comércio de Minas Gerais. Minas poderá ser o terceiro estado da federação a flexibilizar esse isolamento total. Antes, Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso já haviam anunciado a volta das atividades. A partir da próxima semana, nós iremos iniciar um estudo para começarmos a ver o que é possível fazermos no sentido de começarmos a reativar alguns setores. Será feito estando sujeito a ser desfeito caso a gente perceba que os índices de novos infectados pelo coronavírus estejam aumentando. Quero deixar claro que nós não estamos determinando a reabertura de nada. Estamos simplesmente dizendo, vai ser estudado. E toda ação nossa vai passar pelo crivo da Secretaria da Saúde e também estará alinhada com os prefeitos. Se o prefeito julgar que a cidade dele não deve ser liberada porque está havendo um foco, isso vai ser, é lógico, levado em conta aqui por nós. E tem muita gente reclamando aí dessa paralisação da atividade econômica. É a situação vivida por vendedores ambulantes que percorrem as ruas da capital, que nos últimos dias, vocês já viram, né? Estão as moscas. Eu parei para conversar com um deles. O Leonardo já não sabe mais o que fazer com as panelas vazias em casa. Roda. O nome dele é Leonardo. O vendedor ambulante tenta abordar as pessoas na calçada para mostrar as revistas e canetas que tem para comercializar. Mas está difícil conseguir atenção nesse clima de medo do coronavírus. Estou encontrando uma grande dificuldade, porque ninguém nem para te ouvir. No cotidiano normal, as pessoas já não param, né? Com essa crise piorou mais ainda. Segundo Leonardo, nesses últimos dias, as vendas não estão dando nem para o café, como se diz no popular. Não tem nada lá em casa não, é para comer não. Abre a porta lá para vocês verem lá, minha geladeira, não tem nada não. Sem comer a gente não pode ficar, nós somos de carne e osso, como é que eu vou ficar sem comer? O vendedor até conseguiu fazer um dinheirinho depois que a nossa equipe parou para ouvir o que ele queria dizer. O ambulante ganhou 2 litros de leite, mas sem renda fixa, o vendedor afirma que mesmo com a pandemia, prefere ficar na rua. Eu não vou ficar em casa, senhora. Eu não tenho a menor possibilidade de eu ficar em casa. Não tem nada lá em casa, não. Eu não tenho renda. Minha renda é essa aí. Pois é, e um projeto que foi aprovado na quinta-feira
ontem, né, pelos deputados lá na Câmara Federal, vai ser votado pelo Senado na segunda-feira. Ele prevê aí uma ajuda emergencial de R$ 600 por 3 meses para esses trabalhadores informais. Vamos ver, né? Agora eu vou falar direto com a dona de casa, como eu sou. Você já percebeu que os preços dispararam nos sacolões da cidade? Olha, eu estou impressionada com a coragem desse pessoal de praticar aumentos em tempos de crise e de saúde pública, né? São frutas, verduras, legumes, eles estão 77% mais caros em Belo Horizonte. É o que mostra um levantamento do site Mercado Mineiro, divulgado hoje. E quem dá os detalhes pra gente é o nosso repórter Vitor Moreira, que hoje trabalhou em casa. Fala, Vitor. Olá, Etel, boa noite. A pesquisa foi realizada nos principais sacolões de Belo Horizonte no período de 13 de março até ontem. O estudo apontou um aumento de até 77% nos preços. É o caso, por exemplo, do limão Tahiti, que passou de R$ 1,95 para R$ 3,45. O economista Feliciano Abreu destaca agora outra diferença de preços entre os comércios. A dona de casa tem que ter muita atenção. É claro que nós estamos com um problema, desde a produção para entregar os produtos do Ceasa, o dono do sacolão ir no Ceasa comprar, mas nós temos que ter atenção porque as variações são muito grandes. Nós temos variações hoje superiores a 500%, como acontece no quilo do quiabo, que é encontrado de R$ 1,99 até R$ 12,80, uma diferença de 543%. Outra variação surpreendente é no próprio pimentão verde, que hoje pode ser encontrado de R$ 1,99 até R$ 9,90. Uma diferença de quase 400%. O chuchu também variando 400%, de 98 centavos a R$ 4,99. No caso das frutas também é muito importante a pesquisa, porque a laranja, por exemplo, tem uma variação de 100%, de R$ 1,99 o quilo até R$ 3,99. A própria maçã Fuji também o quilo variando 302%, custando de R$ 2,98 até R$ 11,99. O momento é difícil, gente, mas ele passou aquela dica boa. O importante é pesquisar direitinho, sem pressa, comprar só o necessário e optar por aqueles produtos que estão com preço menor. Agora é com você no estúdio. Até lá. Tá certo, obrigada, Vitor. A gente dá uma parada rápida agora e na volta eu te mostro a solidariedade em tempos de coronavírus. Para cuidar. Solidariedade. É assim que comunidades carentes estão enfrentando a pandemia do coronavírus. É tempo de atitude de quem sabe o que é viver com muita dificuldade. Este grupo interrompeu a quarentena em casa para ajudar o próximo. Há uma semana, eles percorrem as comunidades carentes de Belo Horizonte para distribuir potinhos de álcool em gel. Hoje foram os moradores do bairro 1º de Maio que receberam a doação. Porque lá em casa tá um tantinho assim só e não tá achando. Bom demais. Tá, quando acha é caro. Aí, valeu. As doações foram organizadas por este empresário que realiza shows de funk. Com os eventos suspensos, ele decidiu investir na solidariedade e conta com a ajuda de amigos para colocar em prática. Eu faço na época do frio, entrego cobertor. Eu entrego alimentos, então eu faço uma ação social, porque eu já vivi isso tudo. Então eu como empresário hoje, que o funk mudou minha vida, então eu faço sim por amor mesmo, sabe? Líderes comunitários de aglomerados e favelas de Belo Horizonte e região metropolitana também se mobilizam para ajudar os moradores. Eles contam com o apoio da população através de doações. O aglomerado da Serra é a 3ª maior favela do país. Aqui foram criados 2 projetos, o Serrão Sem Corona e o financiamento coletivo Espalhe Cestas. Cadu dos Anjos explica como você pode ajudar. É só entrar em contato com a gente no Instagram, @Serrão Sem Corona, ou então nas redes sociais lá da favelinha. Também tem um financiamento coletivo incrível que está rolando, que é o Espalhe Cestas. A gente está conseguindo arrecadar muitas cestas através desse financiamento coletivo, que é no evoe.cc/Espalhe Cestas. Contamos com o apoio de todo mundo e junto vamos combater esse inimigo que é terrível e invisível.
Para tentar mobilizar as autoridades e a sociedade a favor da população mais carente, líderes comunitários do Brasil fizeram um desabafo nas redes sociais e contaram um pouco de como é viver em uma favela em tempos de pandemia. Porque não é à toa que chama aglomerado, são muitas pessoas juntas, são casas pequenas com várias pessoas morando dentro. E aí é uma coisa que fica muito mais fácil, né, para esse vírus espalhar e matar muita gente. Crie-se políticas públicas imediatas para distribuição de kit de higiene dentro da periferia. Por quê? Porque a gente não tem condições de comprar álcool em gel, a gente não tem condições de estocar comida, né? A gente não pode ficar de quarentena, porque quem ficar aqui sem trabalhar não come. Domésticas, diaristas, eles continuam fazendo o trabalho, porque sabe que se elas não for, não vai receber. Consciência, vamos olhar pela favela, é nóis. Que Deus protege todos nós, né? Tamo junto. Estamos todos juntos nessa luta, né? E a Prefeitura de Belo Horizonte também se mobilizou e vai distribuir produtos de higiene e limpeza aos moradores de favelas e ocupações inscritas no Cadastro Único para programas sociais. Para ajudar os moradores do aglomerado da Serra, através do projeto Lá da Favelinha, os endereços são esses que aparecem aí na sua tela. Daqui a pouco eu volto com as informações sobre o futebol mineiro e o que as pessoas estão fazendo no distanciamento social. É já já. Esporte. Emoção do atleticano Patrick ao ver o filho Dominique, que nasceu com uma doença rara, dar os primeiros passinhos. E no Cruzeiro, esquenta o processo eleitoral. Veja com Péricles de Souza as notícias do futebol que está de férias. O isolamento social permitiu ao lateral Patrick do Atlético acompanhar os primeiros passos do filho Dominique sem o andador. O garotinho tem 4 anos e nasceu com uma doença rara. Patrick fez aniversário ontem, 31 anos, junto com o Atlético, que comemorou 112. Ver Dominique sem o andador, sem dúvida, foi o melhor presente. Fabrício, muito obrigado por confiar em mim, tá? Vamos, vem. 1, 2, 3, 4. No Cruzeiro, compasso de espera para as eleições no clube. Uma eleição em maio para um mandato tampão e outra definitiva para o final do ano. É isso? Ou faz logo em maio e decide de vez quem será o presidente? Agora já se fala em cancelar a eleição de maio por conta da pandemia do coronavírus. O candidato Sérgio Santos Rodrigues se posicionou claramente. Ele é contra essa ideia do núcleo gestor transitório. Sérgio defende que o Cruzeiro não pode mais ficar sem um presidente eleito e que alguém precisa assumir logo para comandar o clube na Série B e já ir planejando aí o ano também do centenário, né? E a eleição seria coisa simples. Segundo Sérgio Santos Rodrigues, o isolamento social por conta do coronavírus é necessário e ninguém do Cruzeiro fala em furar essa ideia, né? O pleito pode ser feito à distância, por videoconferência ou até por envelopes com os votos, como faz aí a Associação dos Magistrados de Minas e do Brasil. O outro candidato, Emílio Brandt, ainda não se posicionou oficialmente. É isso aí, fui! E tem mais uma bola cheia do esporte em tempos de combate ao coronavírus. O Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, receberá uma doação de R$240 mil do projeto Goleada do Bem, iniciativa do Mineirão e da ONG alemã Down Brasil. A verba será utilizada na compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que trabalham no atendimento às vítimas do Covid-19. Os recursos do projeto Goleada do Bem vão garantir 3 meses de equipamentos para a proteção dos médicos e enfermeiros do Hospital da Baleia, que atendem a pacientes do coronavírus. Esse recurso veio de doações na Alemanha em troca de um pedaço daquela rede trágica, da trágica partida da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil foi goleado por 7-1 no Mineirão. O projeto Goleada do Bem já doou mais de R$1 milhão para instituições ligadas a crianças, à saúde e agora também ao esporte. O Jornal da Alterosa relembra a importância de você ficar em casa se cuidando e se protegendo e protegendo também a todos do coronavírus. E durante essa temporada, esperamos o seu vídeo. Envie para o WhatsApp que está na telinha e veja agora o que alguns telespectadores fazem para animar a rotina do isolamento. O primeiro é o vídeo da Ana Júlia, de apenas 4 anos. Meu avô e minha avó não podem sair de casa. Os dois não podem sair de casa, senão eles morrem, né? Por quê? Por causa do coronavírus. E o que as pessoas têm que fazer para não pegar coronavírus? Tem que ficar em casa. Se
quero ser a péssima, mas vai ter apenas proteção. Então, pessoal, aprende essa musiquinha. Eu ainda tô continuando trabalhando, mas não é fácil ficar de quarentena dentro de casa não, porque todos nós temos nossa rotina de ir e vir, e se privar disso não é fácil não. É isso aí, pessoal, um abraço para todo mundo e foque, fé, que tudo isso vai passar. Tô aqui com a minha mãe de quarentena. Fala aí, mãe. Oi, gente, se previne. Mostra aí com essa palavra. Qual que é o passatempo da senhora? O passatempo é isso aqui, ó. Pra velho ficar em casa, ocupar o tempo. Isso aí, beijo. O Jornal da Alterosa termina aqui. Boa noite para você, um excelente fim de semana e aproveite o isolamento para curtir a família e reaprender os pequenos prazeres da vida. Fique em casa. Um beijo. Jornal da Alterosa. Oferecimento Prefeitura de Belo.